Tintas Renner. Vamos lá, 8 horas e 26 minutos. Gente, enquete de hoje, a gente já começa nesse bloco de entrevistas, né, da Maringá FM, hoje com mais um pré-candidato a prefeito de Maringá, doutor Jacovós, né, delegado e deputado estadual Jacovós. Ô, deputado, antes da gente começar a nossa entrevista, eu sempre começo com a enquete do dia, né? Primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno, bom dia a toda a equipe da Maringá FM e uma satisfação e uma honra estar presente aqui nessa emissora, que sem dúvida nenhuma, digamos assim, o Ibope está sempre cheio aqui na região, né? Na liderança, sem nenhum anos, demérito né? às demais emissoras, mas Maringá FM é uma emissora tradicional, né? E já faz parte do dia a dia e do cotidiano do maringaense que gosta de ouvir uma boa programação. Muito bem. Hoje é dia do sorriso. Para quem você daria o seu sorriso, Jacovós? Olha, o meu sorriso, obviamente que em casa, o primeiro sorriso é aqueles que fazem com que a gente possa estar nesse mundo sempre objetivando fazer o melhor, que são os meus filhos, né? E às vezes eu digo assim porque os primeiros que eu tenho um primeiro contato são os filhos e não a esposa propriamente dita, que às vezes os horários não batem, né? Mas com os filhos geralmente é o primeiro contato, e também com os meus queridos animais, os meus papagaios, a Marina, a Mônica, né? E a Magali, que são meus animais. São os animais? Sim, claro. É aquele primeiro aconchego ali. E às vezes é o primeiro diálogo, inclusive. Muito bem. Ô, deputado, seguinte, Jacovós, todo mundo conhece o delegado Jacovós, deputado Jacovós. Mas como que é o seu nome mesmo? Olha, o sobrenome Jacovós, inclusive, ele não é de oriundo, vamos dizer assim, polaco, vamos dizer, né? Alguns acham que é polonês. Mas o meu sobrenome, ele é italiano. Né? Meus tataravós, né? Eles tinham o sobrenome Jacovócio, né? Jacovossi? Jacovossi, com 2 S no final. Meu pai acabou sendo registrado, na época morava numa fazenda no estado de São Paulo, meus avós, né? E às vezes o cartorário naquela época cometia algumas falhas e tirou o SI do final, ficou Jacovós. Mas seria Jacovossi, o sobrenome original da família. Mas o primeiro nome é Aparecido. Isso, José Aparecido Jacovós. Ah, José Aparecido Jacovós. José Aparecido, minha mãe fez uma promessa na época do meu nascimento, que foi numa casinha de sapé, num sítio ali próximo ao Rio dos Índios, na comarca de Cianorte, né? Eu nasci numa casinha de sapé. Tem até uma música que fala sobre isso. Tem, uma casinha de sapé. E ela, naquela época, tinha feito uma promessa a São José e a Nossa Senhora Aparecida. Por isso, o primeiro nome é José Aparecido Jacovós, que, como eu disse, meus bisavós, meus avós eram Jacovossi. E lá na Itália, nós fomos pesquisar, né? Eu já tenho parentes que fizeram a mudança do nome. Lá na Itália, o sobrenome começa com I. Então é Iacovossi, italiano puro. E por isso que nós gostamos de uma boa massa, de um bom macarrão, vamos dizer assim, que tudo que italiano gosta, eu também gosto. É bom, macarrão é bom. Ô, deputado, você tem filhos, né? Quantos? Graças a Deus, ao bom Deus, eu tenho 3 filhos maravilhosos, né? Tudo homem, tudo menino? Não, tem a Vitória. Até a Vitória? Que é a delegada de casa, na verdade, não é o Jacovós, é a Vitória. Tá? Quantos anos tem a Vitória? A Vitória, ela tá com 28 anos. 28. Né? Milita no campo da advocacia. Lógico que eu queria que ela seguisse aí o caminho do pai, né? Fosse uma delegada para botar algema no braço de vagabundo, de criminosos, mas ela optou pela área da advocacia, está indo muito bem. Eu tenho o José Henrique, que optou pelo caminho, digamos assim, do Exército Brasileiro. Ele queria ser, digamos assim, servir ao Exército Brasileiro. Inclusive agora em novembro, ele se forma sargento do Exército Brasileiro, 3º sargento, né? E aí vai prestar serviço em qualquer parte aí do país, servindo ao Exército Brasileiro. E tem o Lucas, né? O Lucas Vitório, que é um meninão bastante político, vamos dizer assim, é o mais político de casa. E ele faz engenharia da computação. Ele
o meu filho Lucas, que foi procurar o seu próprio emprego, pesquisou, mandou currículo e hoje ele trabalha numa empresa de Maringá. Ele começou como estagiário e agora efetivaram ele nessa empresa e ele está atuando aí na área de engenharia de computação. Delegado Jacovós, casado com a Sandra Jacovós, que é secretária de Assistência Social de Maringá. Isso? Exatamente. A Sandra, digamos assim, ela tem formação na área de processamento de dados e também ela tem um segundo curso superior, que é na área de farmácia, né? E atualmente como secretária, já foi secretária de Ação Social do município de Sarandi e daí de onde sobreveio o convite para ser secretária aqui em Maringá. Delegado Jacovós, quanto tempo na polícia? Eu entrei na polícia em 1986, concurso para escrivão de polícia, né? Fiquei como escrivão aqui em Maringá por 7 anos e aí no ano de 1993 fiz o concurso para delegado, né? E nós então começamos a trabalhar efetivamente em 1994 no município de Sarandi como o primeiro delegado de carreira, ou seja, formado, porque antes nós tínhamos na polícia os chamados delegados calça curtas, ou seja, aqueles que não tinham uma formação em direito, às vezes pegava lá um sujeito que era nomeado, né? Nomeado, né? Um sujeito que na cidade todo mundo respeitava, o que era meio bravão, né? Porque também o delegado tem essa figura de algumas localidades, eu acho que o delegado precisa ter cara feia e ser muito bravo, né? Eu já sou feio por natureza, então já tá resolvido o problema. Ô, deputado, então, ou seja, são 29 anos, né, como delegado. E aí, por que resolveu virar político? De delegado para político? Eu primeiro quis cumprir, digamos assim, o meu dever com o Estado e disse que somente entraria na política após eu completar meu tempo, né? E foi o caso. Eu, na verdade, fiquei 32 anos na Polícia Civil e já poderia ter me aposentado aos 25 anos, porque eu tinha serviços prestados, digamos assim, em empresas privadas, né? E aí você conta um período no Estado e você conta aquele período também que você prestou serviço à empresa privada. Mas eu gostava do que fazia, gosto até hoje, e eu digo pra você, rapaz, tem hora que eu quero deixar de ser político. E tem horas, Bruno, que eu vejo algumas coisas acontecendo que eu não me seguro. Eu falo, hoje eu gostaria de que, se a lei permitisse, eu gostaria de ser delegado aqui em Maringá, voltar a ser delegado por 6 meses aqui em Maringá. Só me bastava 6 meses aqui como delegado em Maringá. E aí a gente ia botar, digamos, eu ia botar algumas coisas nos seus devidos lugares. O delegado deputado Jacovós, o senhor é do PL. Do PL do Jair Bolsonaro, certo ou não? O seu partido é de direita. Eu estou no PL, né? Eu entrei no PL em 2017, né? O Jair Bolsonaro nem sonhava vir para o PL em 2017. Eu entendo, sempre quis participar do processo político, mas num partido de linha conservadora, de moderada conservadora, ou seja, um partido que nós pudéssemos defender principalmente a questão, vamos dizer assim, da família, né? As tradições nossas, quais são as nossas tradições, né? Então, alguns partidos, eles não defendem. A ideologia deles, às vezes preferem defender liberação de drogas. Agora, recentemente, aí, existe um partido político aí que está querendo propor um projeto para a liberação do aborto, apesar que o Supremo Tribunal Federal já está se antecipando lá e querendo legislar nesse país, que é um absurdo. Juízes, eles são colocados, digamos assim, no sistema tripartidário ou da divisão de poderes, eles estão ali para julgarem, e se houver inconstitucionalidade em alguns atos praticados pelo Legislativo, eles também podem se pronunciar dentro das linhas da Constituição. Agora, a partir do momento que tribunais superiores começam a legislar nesse país, ou os nossos deputados federais e senadores são muito incompetentes, ou, obviamente, está havendo aí algo errado
na tripartição dos poderes que está previsto na Constituição. Deputado delegado Segurança Pública, vamos falar de Maringá, pré-candidato a prefeito pelo PL na cidade de Canção. Segurança Pública, tivemos vários assaltos, vários crimes acontecendo, mão armada, bandido colocando arma na cara de trabalhador, de trabalhadora, levando carro, assaltando, abusando, né? O que a gente pode fazer com relação à segurança pública? Vi que você esteve com o governador esta semana, Ratinho Júnior. O que nós podemos fazer caso o delegado Jacovós seja prefeito de Maringá a partir de 2025? Olha, eu sou do tempo que a polícia, digamos assim, fornecia o boletim diário das ocorrências e, vamos dizer, aqueles repórteres carrapicho de polícia, aqueles que ficavam ali, às vezes dormiam no plantão das delegacias, de manhã a primeira coisa que eles pegavam era o relatório ali de ocorrências da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu vou dizer uma coisa para você, Bruno. Se hoje nós tivéssemos repórteres que pegassem os relatórios das ocorrências diárias em Maringá, o povo de Maringá iria se assustar, ficaria amedrontado. Porque vocês não têm nem ideia da quantidade de roubos e assaltos que ocorrem diariamente em Maringá, né? É assustador, tá? Tivemos aí recentemente o assassinato de uma médica, né? Mas enfim, não é só porque era uma médica. No dia a dia em Maringá nós temos comerciantes amedrontados com o que tem ocorrido. Contratos de segurança particulares, instalam as melhores câmeras e nada detém os criminosos, né? Então o problema da segurança pública em Maringá, ele é muito preocupante, né? E nós precisamos, obviamente, que as autoridades façam o seu papel. E qual é o papel das autoridades? Colocar bandido na cadeia. Mas se você também fizer uma análise muito rápida do que está ocorrendo em Maringá, você não observa a polícia apresentando criminosos. Olha, essa semana botamos 5 na cadeia. Tá aqui. Se não tem coragem de mostrar o rosto, ou botar o sujeito de costa, pelo menos fala aqui, ó. Colocamos 5 na cadeia. 5 arrombador, 5 receptador. Você não tem notícia. Então você não sabe. Se a polícia tá prendendo quem? Onde? Quando? Então, com todo respeito, ou falta assessoria de imprensa, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil, né? Mas a sociedade não fica sabendo. E aí a situação é preocupante. Então, faça uma crítica sim, né? Mas nós não podemos mostrar, não podemos falar o nome. Se você não pode falar o nome, mas você pode pelo menos falar: essa semana a Polícia Civil colocou 10 bandidos em cana. Não quer falar o nome? Mas eu digo assim, na época que eu fui delegado operacional aqui em Maringá, era todo dia eu botava 3, 4 no paredão. E chamava a imprensa, tá aqui, ó. E falava o nome, mandava o sujeito erguer o rosto e mostrava. Naquela época já existia o crime de abuso de autoridade. Tá entendendo? Agora, tem de ter peito para fazer isso. Aí, cada um sabe exatamente qual é o seu papel e a sua função. Eu tô falando do delegado Jacovós. Eu nunca tive medo de ser processado por abuso de autoridade. Acho que na minha carreira eu tenho uns 20 processos por crime de tortura, que nenhum deles eu fui condenado, né? Às vezes você falar alto com o bandido, para alguns já é tortura. Isso que é tortura psicológica. Mas enfim, eu digo para você que o que nós falamos com o governador é que Maringá não está razoável na segurança pública. Nós dissemos que precisa melhorar muito. Questionamos a questão do efetivo, né? E o governador disse que vai conversar com os comandos da Polícia Civil, Militar, sobre essa questão da segurança pública em Maringá. Delegado, deputado Jacovós, o seguinte, com relação à Prainha, você é a favor ou contra a Prainha? Caso venha a ser prefeito, vai dar sequência à Prainha aqui em Maringá? Parece que está havendo um deslocamento lá na Antártida, né? Num grande bloco lá de gelo, né? Eu não sei se, de repente, num desvio nós possamos ter mar aqui em Maringá. Eu acho que vai demorar aí algumas centenas de anos ainda. Mas então, se nós não temos mar em Maringá, você fazer uma prainha artificial, obviamente que agradaria, né, muitos, mas eu entendo que hoje não é o que nós devemos priorizar em Maringá. Que é uma questão de prioridade, né? O gestor, ele deve ter conhecimento do orçamento público, do que ele detém, e que está sobrando dinheiro. Se estiver sobrando dinheiro, aí eu vou pensar em melhorar a questão do lazer, daquele
daquela comunidade onde eu sou gestor, né? Agora, entre lazer e cuidar de doença do povo, eu prefiro cuidar daquelas pessoas que estão doentes. A hora que eu resolver o problema das pessoas que estão aguardando em filas para serem operadas, né? Em Maringá nós temos um déficit de 11 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas. 11 mil estão na fila, tá? Então é preciso que você defina prioridades. Guarda Municipal de Maringá. Falando claramente aqui, porque senão vão falar que eu enrolei. Sou contra a prainha, não faria. Muito bem. Com relação à Guarda Municipal em Maringá, nós temos uma Guarda Municipal que não é tão atuante como acho que os próprios guardas gostariam que fossem, né? Eles têm um comando. A Guarda, nós tivemos agora essa semana, né, a vereadora Cris Lauer na Câmara lendo uma carta ali onde guardas teriam enviado para ela reclamando das condições, da estrutura de trabalho. O senhor tem algum projeto, já que é da área da segurança, para a Guarda Municipal de Maringá? Olha, Bruno, eu acompanhei algumas entrevistas que foram feitas aqui por pré-candidatos a prefeito e eu fico assustado com a falta de conhecimento de algumas pessoas que se apresentaram aqui. Não vou citar nomes, é só pegar e ver aí os arquivos. As pessoas não sabem nada de segurança pública, não conhecem absolutamente nada e falam bobagens. Guarda Municipal, em agosto, agora recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 que a Guarda Municipal faz parte do contexto de organização da segurança pública. Guarda Municipal pode dar voz de prisão, tem poder de polícia desde 25 de agosto, já foi definido pelo Supremo. Então, se eu tenho condição de transformar a Guarda Municipal numa verdadeira polícia municipal, eu vou ficar aguardando. Mas o Estado tem que mandar mais policiais militares. Mas o Estado tem que mandar mais policial civil. Tem que mandar mais delegado. Se eu sou gestor e eu tenho condições de dobrar o efetivo da Guarda Municipal, hoje deve ter o quê? 120 guardas municipais. Desses 120 devem ter aí um máximo 12 trabalhando por dia em escala rotativa, porque você tem de dar o prazo adequado para eles de descanso, né? O policial ele tem direito a trabalhar 12 horas, qualquer servidor público, 12 por 36 no mínimo, né? Que é então você tem que fazer escalas rotativas. Então aqui em Maringá, né? Sou pré-candidato a prefeito. Se um dia, Deus abençoado, nós estarmos administrando a cidade, eu transformaria a Guarda Municipal na melhor Guarda Municipal do Brasil, com certeza. E isso é muito fácil de fazer. E Guarda Municipal sob a gestão do delegado Jacovós, vou falar para você, não teria medo de colocar vagabundo que estão ocupando as praças de Maringá para correr, tá? Traficante na cadeia, viciado em drogas, se tiver fumando em praça pública, cadeia, algema, porque tá na lei. Apesar que o Supremo Tribunal Federal agora também quer estabelecer, querem legislar e dizer, não, se for pego até com 20 gramas de maconha, não é crime. Pelo amor de Deus, né? Se nós temos deputados federais, senadores, para votarem leis, para editarem leis e falarem, olha, nós somos representantes do povo, nós é que sabemos o que o povo quer. E na lei está escrito, a lei não foi revogada, que fumar maconha, portar entorpecente é crime. E tem que botar algema no braço e prender. E não pode ficar esse povo aí em praça pública fumando maconha, entendeu? Isso é uma coisa muito fácil para mim resolver se eu fosse gestor público. Muito bem. O seguinte, delegado Jacovós, a última pergunta, nós temos 1 minuto e meio, né, pra gente encerrar essa entrevista aqui na Maringá FM, depois você vai pra CBN, jornal, o portal GMC Online. PL Jair Bolsonaro, Maringá 70% do povo praticamente votou na direita. Você acha que isso pode contribuir na sua campanha caso venha a ser candidato a prefeito? Olha, eu acho que obviamente, como eu disse, o Bolsonaro veio pro PL, eu já estava no PL, né? Bolsonaro, óbvio que algumas ideias do Bolsonaro eu compartilho, mas nem todas, tá? Você tem que saber o que é você ser conservador, de direita, você defender os valores da pátria e você ser taxado de bolsonarista. Eu sou uma pessoa que defende valores conservadores da família. Aí é muito pouco falar, aquele sujeito é bolsonarista. Então você tem que concordar
com todas as ideias daquela pessoa. Agora, obviamente que o apoio do ex-presidente Bolsonaro numa cidade onde é eminentemente de maioria conservadora e de direita, contribui. Mas eu acho que principalmente quem se propõe a ser candidato a prefeito numa cidade como esta, em Maringá, ele tem de ter personalidade, tem que ter opinião e de vez em quando tem que bater a mão na mesa e falar, aqui quem manda sou eu. Né? Não dá para ficar gente buzinando na cabeça de alguns administradores e o administrador ouvindo pessoas que às vezes, como eu disse, não entende nada de segurança pública. Muito bem. Agora 8 horas e 47 minutos, né? Começamos às 8h27, então 20 minutos, 47 minutos. Delegado Jacovós, quero te agradecer pela participação. 9h20, né? CBN, ao vivo. Nesse intervalo tem o portal GMC Online também. Você pode acompanhar, né, essa entrevista com o Jacovós de outras formas também, com outros entrevistados. Combinado? Então, para encerrar, como encerra com todo mundo, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. proteja nesse caminho, nessa jornada de ser pré-candidato, depois candidato. E caso venha ser prefeito, que faça uma boa gestão, que não é fácil cuidar da cidade de Maringá. Obrigado. Combinado? Vamos agradecer o grupo de comunicações da Maringá FM, GMC, CBN, por essa oportunidade. Muito bem. Agora 8h47, a gente já volta. Bom dia, Maringá! Foi-se. Rapaz, passa muito rápido. Pode tirar a foto aqui? Bora.